E essa esperança, irmão, ela nos mostra, a esperança da volta de Cristo, ela nos mostra que Jesus não nos abandonou. Ele prometeu que iria voltar mais uma vez para levar o sal para o céu e julgar todos os povos. Por isso que o texto nos manda vivermos aguardando esse dia tão glorioso, aguardando a bem-aventurada esperança. Nós vivemos em todo momento, irmãos, aguardando, esperando, ansiando a volta de Cristo Jesus, porque Ele mesmo foi quem falou que viria nos buscar. E é por isso que, em primeiro lugar, isso é uma esperança perfeita, porque Ele mesmo nos deu essa esperança, irmão. Quantas notícias nós sabemos e não sabemos ao certo? Por quê? Porque quem nos dá essa notícia são homens. Hoje em dia nós vivemos na época do fake news. Há pouco tempo nós soubemos de uma notícia de uma vacina que pode ser utilizada para combater esse vírus. Porém, ainda não sabemos ao certo se isso pode combater. Por quê? Porque são homens. E o diagnóstico deles pode ser errado. A notícia que ele nos dá pode ser errada. Muitas vezes quando alguém chega para nós e nós chamamos as pessoas para ir para algum lugar, aquela pessoa se compromete a ir para algum lugar, o que é que acontece? Muitas vezes aquela pessoa já tiver falhado contigo uma vez, se aquela pessoa não tiver integridade em sua palavra, você vai ficar desconfiado. Talvez fulano não vai vir, porque fulano sempre marca para a gente ir em determinado lugar e ele sempre, até alguns usam a expressão furão, gosta de furar os compromissos. Porém, querida, a volta de Jesus, ela vai acontecer porque Ele mesmo prometeu, Ele mesmo garantiu, Ele mesmo disse que viria buscar a sua igreja. Lá em João capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o próprio Cristo Jesus falou que viria buscar a sua igreja. Por isso que essa é uma esperança certa, é uma esperança firme. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir e não pode mentir e não pode voltar atrás à sua palavra, né? Então essa é a esperança da volta de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, que quando Jesus estava subindo aos céus, diz que muitos homens ficaram olhando e diz que chegam dois anjos e diz: varões galileus, por que estão tão tristes olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que dentro vai estar sendo levado, da mesma forma ele há de vir. Nos dando mais uma certeza, irmão, que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, os anjos estão consolando os discípulos se entristecem, porque não tem que ficar nessa terra, Cristo ia ter que subir, eles veem as dificuldades que eles iam ter que passar, eles viam quantas coisas eles iam ter que enfrentar, e aquilo causa tristeza neles, né? E iam ter que enfrentar tudo. Porém, os anjos chegam para ele e consolam ele. E diz: vocês vão enfrentar dificuldade. Vocês vão enfrentar grandes lutas. Porém, não se entristeçam. Porque ele não vai só subir e vai ficar lá, mas ele vai subir e da mesma forma ele vai voltar. Então, irmão, em meio a todo esse cenário, em meio a todo esse contexto, irmãos, nós temos que nos alegrar de uma coisa, querido. Que Cristo ele vai vir buscar a sua igreja. Que uma das maiores verdades, irmão, que há nessa vida é essa. É que Cristo Jesus, ele há de voltar.